meus amores! Hoje nós vamos encerrar os nossos estudos sobre ele, o rei do swing, um dos músicos mais influentes da década de 1940, que não à toa é conhecida como The Swinging Forties, ou em português, os balançantes anos 40. Estou falando, é claro, dele que vocês já conhecem, nosso velho amigo Glenn Miller. Vamos falar sobre mais um de seus sucessos que atingiu o primeiro lugar nas paradas daquela década de 1940 e mais uma vez bateu recordes de vendas de discos. Senhoras e senhores, vamos falar no programa de hoje sobre uma canção muito curiosa, intitulada I've Got a Girl in Kalamazoo, ou em português, Eu Tenho uma Garota em Kalamazoo. Não entendi! Para quem não sabe, Kalamazoo é uma cidade que existe de verdade lá nos Estados Unidos, mais especificamente no interior do estado de Michigan. Nossa música de hoje vai falar sobre um eu lírico masculino que viaja de volta a Kalamazoo, sua terra natal, para reencontrar uma garota que ele deixou por lá durante a juventude. Segundo ele, essa é a garota mais bonita, mais incrível, a mais formidável de Kalamazoo, de toda a cidade de Kalamazoo. Nossa música de hoje foi composta no ano de 1942, mas percebam como sua temática é semelhante a um sucesso também de Glenn Miller, porém do ano anterior, 1941. Um sucesso sobre o qual nós já falamos na semana retrasada, Chattanooga Choo Choo, no qual o eu lírico também viaja de volta para sua terra natal, desta vez a cidade de Chattanooga, no Texas, porém esta viagem acontece de trem. No caso da nossa música de hoje, o eu lírico viaja para Kalamazoo de avião. A semelhança entre estas duas canções não é mera coincidência. Afinal de contas, elas têm exatamente os mesmos compositores. Vocês se lembram quem são? Mac Gordon e Harry Warren. Mac Gordon e Harry Warren repetiam a fórmula do sucesso, desta vez alcançando resultados ainda mais surpreendentes. A canção I Got a Girl in Kalamazoo alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso daquele ano, onde permaneceu por 8 semanas consecutivas, o que dá praticamente 2 meses nos primeiros lugares das paradas de sucesso. E além disso, o disco de I've Got a Girl in Kalamazoo vendeu mais de 1 milhão de cópias, tornando-se o disco mais vendido daquele ano de 1942. Tá bom ou quer mais? Tá bom, quer mais? Pois eu te dou mais. Naquele mesmo ano de 1942, nossa música de hoje estrelou na trilha sonora de um filme intitulado Orchestra Wives, no qual o próprio Glenn Miller fazia uma participação especial como ator. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje, que se encontra na interpretação de Glenn Miller e sua orquestra, tendo nos vocais o crooner Tex Banick, acompanhado por seu conjunto The Modernaires nos backing vocals, e vou deixar também a cena do filme Orchestra Wives, em que Glenn Miller aparece juntamente com Tex Banick, com sua orquestra, com os Modernaires e muito mais.
ok? Reparem uma coisa, gente, na letra dessa música que eu adoro, que eu acho genial a criatividade desses compositores. A letra começa exatamente assim, descrevendo, soletrando o alfabeto na língua inglesa. A, B, C, D, E, F, G, H, I got a gal in Kalamazoo. Por quê? Porque a letra I no inglês significa o pronome eu. Para quem não sabia, sim, I, que é o som da letra I em inglês, significa eu, ao mesmo tempo que significa a letra I soletrada. E, portanto, a nossa música de hoje brinca com este soletrando do alfabeto e com esta ambiguidade da letra I com a palavra eu. Seria mais ou menos o seguinte: A, B, C, D, E, F, G, H, eu tenho uma garota em Kalamazoo. Mas é claro que na língua inglesa, dado que a ambiguidade só faz sentido dentro de seu próprio idioma, tudo fica mais interessante. Eles brincam novamente com essa questão de soletrar mais para frente em uma outra estrofe da música, quando desta vez eles soletram a palavra Kalamazoo e brincam com duas sonoridades. Primeiramente com a sonoridade da expressão ok, que a gente usa muito aqui em português também, não é? Abrasileirando para ok, que todo mundo sabe significa tudo bem, muito bem, legal. E eles brincam também com a interjeição oh, como se fosse uma exclamação de satisfação. Eles dizem o seguinte: But that's okay, A-L-A-M-A-Z-O, what a gal, my. O que isso quer dizer? O-K-A-L-A-M-A-Z-O, oh, que garota, meu Deus. Muito legal, não é? Eu adoro esse jogo que eles fazem com a palavra e eu gosto também de um prolongamento do nome Kalamazoo que eles fazem várias vezes em vários versos ao longo da canção, dizendo Kalamazoo, zoo, 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 prolongando a sílaba zoo quase que infinitamente. Gente, este não foi o último sucesso da carreira de Glenn Miller, mas foi um dos últimos mais importantes. No ano de 1944, Glenn Miller partiu dos Estados Unidos para a Europa e foi fazer uma turnê nos frontes de batalha da Segunda Guerra Mundial. Sim, um risco que Glenn Miller correu quando os Estados Unidos passaram a enviar tropas para os frontes na Europa em meio à Segunda Guerra. Glenn Miller e sua orquestra fizeram concertos para as tropas estadunidenses e britânicas que se encontravam nos frontes do Velho Mundo. E foi esta a causa de sua morte. Em dezembro daquele ano de 1944, Glenn Miller havia acabado de realizar uma turnê pela Inglaterra, que sofria ataques constantes, aéreos, não é? Das ofensivas alemãs. Porém, Glenn Miller tinha outros shows agendados para as tropas francesas na parte da França que ainda resistia à ocupação nazista. Durante o voo que ele fazia da Inglaterra para a França em dezembro de 1944, deu-se uma batalha
entre a Real Força Aérea Britânica, auxiliada pelas forças aéreas estadunidenses, contra as forças aéreas nazistas que atacavam tanto a Inglaterra quanto a França. Esta batalha ficou conhecida como Batalha das Ardenas. O avião onde Glenn Miller estava não chegou a ser bombardeado, porém foi surpreendido pela batalha e teve de fazer um pouso forçado em um campo, em uma pequena cidade no interior da Inglaterra. Este avião demorou 3 dias para ser localizado. Isto aconteceu no dia 18 de dezembro de 1944. O pouso forçado do avião não deu muito certo. O avião foi encontrado até que em condições razoáveis, porém, e vejam só que coisa mais curiosa, que coisa mais misteriosa. Nenhum corpo foi encontrado até hoje. Esse fato gerou muitas especulações sobre o desaparecimento de Glenn Miller. Havia alguns que diziam que, na verdade, ele poderia ter sobrevivido e, quem sabe, estava vivendo sozinho, de maneira primitiva, em alguma floresta, nas redondezas do local onde o avião caíra. Outros já iam mais longe e diziam que talvez Glenn Miller pudesse ter sido sequestrado por tropas nazistas e talvez estivesse passando por inúmeros perigos, por terríveis torturas. Mas a verdade é que nada disso nunca se confirmou. Depois de 1 ano de buscas sem nenhuma descoberta realmente frutífera e esclarecedora, Glenn Miller foi dado como oficialmente morto. Existem algumas outras fontes que eu consultei que apresentam hipóteses mais plausíveis. Elas dizem que talvez algum fazendeiro ou algum morador local das proximidades onde o avião caíra possa ter encontrado os corpos de Glenn Miller e do resto da tripulação e, como eles já deviam estar todos mortos, estes fazendeiros, estes locais, podem ter providenciado um enterro para eles. Talvez Glenn Miller esteja enterrado em algum lugar da Inglaterra como indigente. Isso nós nunca saberemos. É difícil que alguém no mundo todo, principalmente na Europa e principalmente na Inglaterra, que é um país falante da língua inglesa, é difícil que não reconhecesse a figura de Glenn Miller. Mas também devemos levar em conta que ele havia sofrido uma queda de avião e talvez seu corpo, sua face estivesse irreconhecível. Um desaparecimento que continua sendo um mistério até hoje, mas que marca, que simboliza o fim de uma era, a era do swing, os Swinging 40s, com uma tragédia envolvendo seu principal representante, o rei Glenn Miller. Bem, o que vocês acham de tudo isso? Me digam aí embaixo na descrição do vídeo. Será que Glenn Miller poderia estar vivo até hoje? Seria ele um velhinho de 120 anos que sobrevive escondido na floresta? Me digam o que é que vocês acham. Eu vou adorar responder os comentários. Ok? Semana que vem voltamos com mais Vamos Falar de Música para vocês. Um abraço no coração, beijos na alma de todos e lembranças do Emílio. Tchau!